Você já se perguntou por que um Deus santo ordenaria a um profeta se casar com uma mulher infiel? Parece absurdo, até ofensivo, mas essa história esquecida por muitos e mal interpretada por outros carrega um dos segredos mais poderosos da Bíblia sobre o amor, a traição e a redenção. Se você já sentiu que falhou demais para ser amado por Deus, este vídeo é para você. Prepare-se. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você vê o perdão divino. O nome de Oséias carrega um significado profundo: salvação. E sua história não é apenas a de um profeta, mas de um homem chamado a viver, na própria pele, o drama da traição, do adultério espiritual e do amor incondicional de Deus por Israel. Sua missão? Casar-se com Gomer, uma mulher envolvida na prostituição. Parece absurdo aos olhos humanos, não é? Mas o que para muitos seria escândalo foi um poderoso símbolo divino. A Bíblia, no Antigo Testamento, nos revela que o Senhor ordenou isso para mostrar como seu povo se prostituíra espiritualmente, trocando a aliança santa pela idolatria e pela corrupção. Imaginemos Oséias caminhando pelas ruas, enfrentando olhares de escárnio, talvez ouvindo cochichos. Ali vai o profeta casado com uma mulher da vida. Como suportar isso? Apenas alguém profundamente enraizado no amor divino e obediente ao chamado do Senhor seria capaz de tamanha entrega. Em cada passo, Oséias carregava o peso da vergonha pública, mas também a missão sagrada de refletir a dor de Deus diante da infidelidade de Israel. Não era apenas sobre um casamento humano, era sobre o pacto eterno sendo rasgado pelo pecado. Gomer, sua esposa, representa a nação de Israel, o povo escolhido que conhecia a fidelidade do Senhor, mas insistia em buscar outros amantes. Alianças com a Assíria, cultos pagãos, sacrifícios vazios e corações divididos. O adultério de Gomer era mais do que físico, era símbolo da traição ao Deus da aliança, um retrato vívido da idolatria moderna que também vemos hoje. Quantas vezes trocamos a presença de Deus pelas prostituições da alma? Quantas vezes sacrificamos a comunhão por migalhas de prazer ou status? A história de Oséias nos força a encarar uma realidade dura. Deus sofre com a nossa traição, mas não como um homem vingativo. Ele sente como um marido traído, cujo amor é maior que a dor. Em Oséias 1:2, Deus deixa claro: toma uma mulher de prostituições, porque a terra se prostituiu. É um clamor divino, não apenas contra a imoralidade, mas contra a quebra de lealdade, contra o abandono da aliança. Gomer teve filhos, cada um com nomes simbólicos como Lo-Ruama, sem misericórdia, e Lo-Ami, não é meu povo, marcando o juízo de Deus. E mesmo assim, há algo surpreendente. Oséias não se separa. Ele continua, persevera. Seu coração espelha o de Deus, partido, mas cheio de esperança. A mensagem é clara. O amor divino não se rende facilmente. Há um espaço para o arrependimento, para a graça, para o resgate. Mesmo quando Israel vende sua alma por ídolos, Deus continua dizendo: eu sou teu marido. É um pacto que fala mais alto do que a traição. Um compromisso firmado em sangue, um amor que insiste em redimir. Esse tipo de amor desconcerta o mundo. A lógica humana grita: largue essa mulher, ela não merece. Mas o coração de Oséias, moldado pelo Espírito, responde: eu a amo como Deus ama Israel. Isso nos desafia. Como estamos lidando com as Gomers da nossa vida? Com quem nos traiu, decepcionou ou nos rejeitou? Estamos dispostos a espelhar o amor redentor de Deus? O casamento de Oséias não foi apenas uma obediência ao chamado, foi um testemunho vivo da fidelidade divina diante da infidelidade humana.
Talvez, ao lermos isso, sejamos levados a reconhecer nossas próprias Gomers interiores, nossas promessas quebradas, nossa fé vacilante, nossos momentos de idolatria disfarçada. Mas também somos convidados a experimentar o amor que insiste em nos buscar, mesmo quando nos escondemos. O amor que diz, volta porque ainda és meu. E assim, Oséias segue com passos firmes na estrada da misericórdia, abrindo caminho para o que virá a seguir. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Oséias não viveu em tempos fáceis. Sua voz ecoou num dos períodos mais sombrios de Israel. Dias de prosperidade aparente, mas de profunda decadência moral e espiritual. O reino do norte florescia economicamente, mas o coração do povo estava distante de Deus. Os altares estavam cheios, sim, mas não para o Senhor. A idolatria tomava conta da terra e o adultério espiritual era praticado como se fosse rotina. A Síria se tornava uma ameaça crescente e Israel, em vez de confiar no pacto com o Deus de seus pais, buscava alianças humanas. Preferiam confiar no braço forte dos homens do que na fidelidade do Altíssimo. Essa tentativa de se proteger politicamente, ao custo da lealdade espiritual, revelou um coração dividido. O profeta, em sua angústia, denunciava: vocês se prostituem com outros deuses e se esquecem de quem os tirou do Egito. Era uma traição escancarada. Era uma geração marcada por corrupção, injustiça e desigualdade. Os juízes aceitavam subornos, os líderes manipulavam os pobres e os sacerdotes profanavam o templo. Tudo isso, aos olhos do povo, era normal. Mas aos olhos de Deus, era uma violação grave da aliança sagrada. Oséias foi chamado para gritar contra essa normalização do pecado, para dizer em alto e bom som: vocês romperam o pacto com o Santo de Israel. A crise espiritual de Israel refletia-se na cultura. Festas pagãs, rituais misturados, sacrifícios feitos em nome de Baal. Gomer, a esposa infiel, era só a ponta do iceberg. Todo o povo se tornara semelhante a ela, seduzido pelos falsos deuses, vendendo sua alma por bênçãos passageiras. A prostituição espiritual era tamanha que Deus chegou a dizer: não são mais meu povo. Mas até aí já ressoava o eco da misericórdia que viria. Apesar da riqueza externa, Israel estava espiritualmente falido. Era como uma casa bonita por fora, mas cheia de mofo por dentro. Deus via o que os olhos humanos não viam: corações endurecidos, vazios de fé e cheios de vaidade. Como aplicar isso hoje? Quantos vivem em aparente sucesso, mas estão longe de Deus? A idolatria moderna pode não ter forma de estátua, mas tem nome: status, prazer, controle, dinheiro. O profeta Oséias não foi um mero crítico político ou religioso. Ele foi a boca de Deus em meio à escuridão. Um homem sensível à voz do Espírito, corajoso o suficiente para confrontar o povo e compassivo o bastante para chorar por eles. Seu coração pulsava com a dor divina. Ele sabia que o julgamento viria, mas ainda assim oferecia a chance de arrependimento, uma chance de restauração, se houvesse retorno à fidelidade. A tensão entre o juízo e a graça já se desenhava. Deus não era indiferente ao pecado, mas tampouco era apressado em punir. A aliança com Israel era antiga, firmada com sangue e promessa. Deus desejava arrependimento, não destruição. Mas o povo insistia em caminhar rumo ao exílio, desprezando os alertas. A Assíria viria como instrumento de correção, não porque Deus fosse cruel, mas porque era justo. E assim o cenário se preparava. A infidelidade se tornara pública.
O castigo era iminente, mas no fundo do coração de Deus ardia uma esperança, que seu povo, ao cair, se lembrasse de seu primeiro amor, que o sofrimento gerasse arrependimento, que o exílio despertasse saudade da presença. E é nessa linha tênue entre o juízo e a misericórdia que entramos agora no retrato íntimo de Israel. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. A relação entre Deus e Israel sempre foi mais do que uma questão religiosa. Era um casamento espiritual. No livro de Oséias, essa metáfora ganha corpo, dor e drama. O povo que deveria ser fiel se comportava como uma esposa adúltera. Abandonava o pacto, flertava com outros deuses e alianças humanas. Era como se o coração de Israel estivesse constantemente dividido, oscilando entre o altar do Senhor e os ídolos de Canaã. A idolatria, nesse contexto, era vista como adultério. Deus não estava apenas sendo ignorado, ele estava sendo traído. Imagine um cônjuge dedicado, que todos os dias prepara o lar com amor, e mesmo assim é rejeitado por alguém que prefere relacionamentos passageiros. É esse o retrato espiritual que Oséias apresenta. O povo não só esqueceu quem era Deus, como passou a se prostituir com deuses estrangeiros. O profeta denuncia: meu povo está destruído por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Não era apenas uma falta de informação, era uma rejeição consciente da verdade. Eles conheciam a aliança, os mandamentos, a história de redenção, mas ainda assim se entregavam à corrupção. Esse adultério espiritual se refletia em todos os aspectos da sociedade. Havia mentira, roubo, assassinato e a terra estava contaminada de sangue. O pacto com Deus incluía fidelidade moral, lealdade exclusiva e santidade. Mas o povo preferiu os prazeres imediatos das religiões vizinhas, com seus rituais sensuais e promessas vazias. A traição não era só espiritual, era também social. Quebrava a justiça, minava a compaixão, gerava desigualdade. É impossível manter a moralidade num povo que abandona o Senhor, pois Ele é a fonte de toda justiça e retidão. Hoje, essa infidelidade continua. Não nos prostramos diante de Baal, mas muitas vezes nos curvamos diante de agendas egoístas, desejos incontroláveis e padrões que contradizem a palavra. A idolatria moderna é silenciosa, mas destrutiva. Trocar a presença de Deus por conforto, sucesso ou controle é repetir o mesmo erro de Israel. E o pior, tudo isso com a Bíblia ainda aberta em casa, mas fechada no coração. Oséias foi incansável em advertir: a infidelidade espiritual traria consequências. O juízo viria como uma colheita natural da semeadura do pecado. Deus é amor, sim, mas também é justiça. Ele não tolera a corrupção do pacto. Israel flertava com a Assíria, confiava nos ídolos, mas não percebia que estava cavando sua própria ruína. Quando confiamos mais em estratégias humanas do que na direção divina, tropeçamos. Mesmo diante da traição, o coração de Deus permanecia ferido, mas disposto a perdoar. Ele dizia: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Oséias 11:8. Esse amor é incompreensível. É o amor divino que continua chamando o infiel de meu povo, mesmo quando o povo o chama de estranho. O adultério espiritual fere, mas não apaga a misericórdia do Senhor. Ainda há espaço para arrependimento. E é nesse cenário de dor, clamor e esperança que Deus direciona Oséias a algo ainda mais doloroso: viver o abandono na própria carne. Sua esposa, Gomer, simbolizaria a extensão dessa infidelidade. Não seria apenas palavra profética, seria a encarnação da dor. Oséias agora sentiria no peito aquilo que Deus sentia em seu espírito. Gomer não era apenas uma mulher comum. Ela representava um símbolo vivo do estado espiritual de Israel.
Quando Oséias a tomou como esposa, ele sabia que não seria fácil, mas talvez nem ele imaginasse o quanto sofreria. Gomer era infiel. Mesmo após o casamento, continuou se envolvendo com outros homens. Sua vida era uma janela dolorosa da prostituição espiritual que o povo cometia contra Deus. O coração de Oséias foi partido não apenas uma vez, mas muitas. Cada ausência de Gomer, cada boato sobre ela, cada olhar de desprezo da vizinhança, tudo isso era um lembrete vivo da dor do Senhor. E mesmo assim, ele permaneceu. Porque não era só um marido, era um profeta. E sua missão era personificar o amor que Deus sente por um povo que insiste em rejeitá-lo. Gomer teve filhos de paternidades questionáveis, e os nomes que receberam não foram escolhidos ao acaso. Cada um carregava o peso de um juízo divino. Lo-Ruama, não amada. Lo-Ami, não meu povo. Era como se os nomes gritassem a distância entre Deus e Israel. Mas mesmo nesses nomes havia um clamor. O desejo de que o povo despertasse, se arrependesse e voltasse para a fidelidade. A história de Gomer nos confronta com a verdade. Não basta estar dentro da casa do pacto, é preciso ter o coração comprometido com a aliança. Quantas vezes pessoas vivem casadas com Deus em aparência, mas no íntimo continuam buscando os antigos ídolos? É fácil condenar Gomer, mas difícil perceber quando nós também agimos como ela. A infidelidade espiritual pode vestir-se de rotina religiosa. Gomer é símbolo da humanidade em sua teimosia. Mesmo amada, escolhida e acolhida, ela preferiu os becos escuros à luz do lar. Seu coração inquieto parecia sempre em busca de algo que já possuía: amor, segurança, identidade. Mas como muitos hoje, ela desprezou o que tinha em casa para correr atrás de promessas vazias do mundo, um espelho da alma seduzida pelas mentiras do pecado. E ainda assim, Oséias não a abandonou. Isso é chocante. Em vez de expulsá-la, ele a esperava. Em vez de vingar-se, ele orava. Em vez de expor, ele intercedia. Esse amor não era humano, era divino. Um eco da graça que Deus estende até para os mais traidores. Um chamado à restauração, mesmo quando o erro parece irrecuperável. É nesse ponto que entendemos: o amor divino não desiste. O adultério de Gomer doía, mas revelava algo maior: a misericórdia persistente de Deus. Ele não ignora a traição, mas também não vira as costas. Seu amor é firme, como diz o salmista. O seu amor dura para sempre. Salmo 136. Gomer poderia ter sido esquecida, mas Deus usou sua vida como exemplo daquilo que ele está disposto a fazer por Israel e por nós. E assim, a narrativa caminha para um momento decisivo. Deus não apenas denuncia a traição, ele planeja o resgate. Mesmo quando tudo parecia perdido, um ato inesperado de redenção surgiria no horizonte. Gomer, a mulher esquecida, seria buscada. E Israel, o povo traidor, ouviria novamente o chamado do amor. A tensão entre justiça e misericórdia é uma das grandes maravilhas do caráter divino. Em Oséias, Deus deixa claro que não pode ignorar o pecado. A idolatria de Israel, como o adultério de Gomer, era uma afronta direta ao pacto firmado no Sinai. E como um juiz justo, o Senhor anuncia: haverá castigo. A Assíria seria instrumento de correção. O exílio seria inevitável. Mas, ao mesmo tempo, algo surpreendente pulsa entre as linhas da profecia: amor. Deus não é passivo diante do mal. Ele não assiste impassível à corrupção da aliança. Mas sua disciplina nunca vem separada de um profundo desejo de restauração. Quando declara julgamento, já está preparando a reconciliação. O profeta, ao denunciar o pecado, também sussurra esperança. Em Oséias 2,14, Deus diz: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e lhe falarei ao coração. O deserto, lugar de castigo, se tornaria lugar de intimidade.
É como um pai que corrige não para ferir, mas para salvar o filho da autodestruição. O castigo de Israel era, na verdade, um chamado ao arrependimento. A infidelidade não podia ser ignorada, mas tampouco seria o fim da história. O coração de Deus ainda ardia de compaixão. Ele via o povo não apenas como traidores, mas como filhos perdidos. E filhos sempre têm caminho de volta. A justiça de Deus exige que o pecado seja tratado, mas a misericórdia de Deus oferece um meio de escape: arrependimento. Essa é a ponte entre o juízo e a graça. Oséias clama: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Oséias 6:1. Que sabedoria profunda! O mesmo Deus que fere, cura. O mesmo Deus que disciplina, restaura. Se olharmos ao nosso redor hoje, veremos que o padrão se repete. A idolatria moderna assume novas formas, mas a infidelidade continua. E Deus, com a mesma seriedade, continua tratando com justiça e com misericórdia. Ele permite crises, quedas e até perdas. Não porque nos odeia, mas porque nos ama demais para nos deixar no caminho da perdição. O sofrimento, às vezes, é o sussurro divino: volta para mim. Essa tensão entre castigo e compaixão revela a beleza do caráter de Deus. Ele não se rende à ira, tampouco cede à permissividade. Ele é justo sem ser cruel, misericordioso sem ser permissivo. Como disse o salmista: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Salmo 89:14. A cruz de Cristo, séculos depois, seria o lugar onde essas duas forças se encontrariam. A mensagem de Oséias ecoa ainda hoje. Deus não nos abandona facilmente. Mesmo quando tudo em nós mereceria separação, Ele se inclina e diz: ainda há uma chance. Esse é o coração do pai que busca o filho pródigo, do pastor que deixa as 99 para buscar a ovelha perdida. A justiça nos adverte, a misericórdia nos convida, e a decisão sempre será nossa. E é neste ponto de tensão, entre o erro e a esperança, entre o juízo e a restauração, que veremos surgir um gesto inimaginável, um ato que transformaria a tragédia em testemunho. Porque o amor verdadeiro, mesmo traído, não desiste de amar. O capítulo 3 de Oséias começa com uma ordem divina que soa absurda à lógica humana. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Oséias 3:1. Deus manda o profeta buscar Gomer, que havia retornado à prostituição. Ela agora não era apenas infiel, estava escravizada, provavelmente vendida como mercadoria. E Oséias, movido pelo amor divino, caminha até o mercado para comprá-la de volta. Ele paga o preço: 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. Não era uma soma grande, o que revela o quanto ela havia se desvalorizado. Mas o amor não vê preço, vê valor. Gomer, desprezada por todos, ainda era preciosa para o coração de Oséias. Essa cena carrega um peso simbólico extraordinário. O Deus da aliança está disposto a resgatar seu povo, mesmo quando este se encontra no mais profundo abismo. O que Oséias fez por Gomer, Deus faz por Israel e por nós. O adultério espiritual nos afasta, nos escraviza e nos reduz. Mas Deus vai atrás. Ele desce aos mercados da alma, paga o preço do resgate e nos chama de volta ao lar. Esse é o coração do Evangelho, redenção. E aqui, no Antigo Testamento, já vislumbramos a sombra da cruz, onde o preço maior seria pago por amor a nós. Esse resgate não foi só físico, foi emocional, espiritual, simbólico. Gomer não merecia aquele amor, e justamente por isso ele é tão poderoso. A graça age quando o merecimento já não existe, e nesse ato, Oséias nos ensina algo essencial. Amar não é sentimento, é decisão.
Ele escolheu amar, escolheu perdoar, escolheu reconstruir o que havia sido quebrado. E assim espelhou a fidelidade de Deus. Quantas pessoas hoje se sentem como Gomer, perdidas, descartadas, achando que já não há mais retorno? Essa história grita para elas: ainda há um Redentor. Mesmo que você tenha caído, mesmo que tenha se afastado, ainda existe um Oséias celestial que está disposto a pagar o preço por você. Isso não é religião. Isso é resgate. Isso é amor divino em ação. O resgate de Gomer não foi romântico, foi redentor e também foi condicional. Oséias disse: ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Oséias 3:3. O amor exige mudança. Deus nos busca como estamos, mas não nos deixa como chegamos. O perdão não é licença para continuar no erro, é oportunidade para uma nova vida. Redenção traz responsabilidade. Esse resgate aponta diretamente para Cristo. Ele é o Oséias perfeito. Veio buscar o que se havia perdido. Pagou não com prata, mas com sangue. Comprou-nos da escravidão do pecado e nos convida para uma aliança restaurada. Em 1 Pedro 1:18-19, lemos: fostes resgatados com o precioso sangue de Cristo. Toda a história de Oséias e Gomer converge para esse ponto, redenção plena. Mas a história não termina no resgate. O que acontece depois? Como viver após ser salvo? Como reconstruir a confiança? Como andar agora em fidelidade? É nesse caminho que o paralelo com Cristo se aprofunda ainda mais, porque a redenção não é o fim, é apenas o recomeço de uma nova jornada. A história de Oséias e Gomer não é apenas um drama antigo, ela aponta de maneira poderosa para a obra redentora de Jesus Cristo. Assim como Oséias foi chamado a amar e resgatar uma esposa infiel, Cristo veio ao mundo para buscar e salvar pecadores. Gente como eu e você. A infidelidade de Israel, o adultério espiritual, a corrupção, tudo isso encontrou resposta na cruz. Jesus é o noivo que não desistiu da noiva. Em Efésios 5:25, Paulo afirma: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa entrega não foi simbólica, foi literal. Ele pagou o preço com o próprio sangue para resgatar uma humanidade que o havia traído. O paralelo com Gomer é inevitável. Rejeitada, desvalorizada, vendida, mas ainda assim amada. E o mais surpreendente, o preço foi pago antes mesmo de merecermos. Na cruz, a justiça de Deus e sua misericórdia se encontraram. O castigo que deveria cair sobre o infiel caiu sobre o inocente. Cristo se tornou o sacrifício vivo, o cordeiro substituto para que fôssemos redimidos. Oséias pagou por Gomer com prata e cevada. Jesus pagou por nós com dor e sangue, e ao ressuscitar, selou uma nova aliança, não baseada em rituais, mas em amor e fidelidade. Essa fidelidade que Oséias refletiu e Cristo cumpriu plenamente nos chama a uma resposta. Não podemos simplesmente receber o perdão e continuar como estávamos. Cristo nos resgata para sermos uma nova criação. 2 Coríntios 5:17. Redimidos, agora somos chamados a viver como filhos da aliança. Isso significa abandonar os ídolos, romper com a prostituição espiritual e seguir em santidade. E aqui surge um dilema. Por que tantos ainda vivem como se nunca tivessem sido salvos? A resposta pode estar na falta de entendimento do sacrifício. Gomer só pôde ser restaurada quando foi resgatada. E muitos só começam a viver em fidelidade quando compreendem o que custou sua liberdade. Conhecer o preço do nosso resgate muda nossa postura diante da vida e diante de Deus. Cristo não veio apenas nos salvar do inferno, veio nos devolver dignidade, propósito e identidade. Assim como Oséias restaurou Gomer ao lar, Cristo nos traz de volta para a casa do Pai. E como no filho pródigo, há festa, há perdão, há túnica nova.
O amor de Deus não apenas nos limpa, ele nos reintroduz ao propósito eterno. Ser sua noiva, sua igreja, sua voz nesse mundo corrompido. Ao contemplar esse paralelo, algo em nosso interior deve se mover. Porque não estamos falando de mitos, mas de um Deus real que agiu na história, agiu na cruz e age em nossos dias. Um Deus que ama com amor eterno, mas que também chama a lealdade. O sacrifício de Cristo é convite e compromisso. É presente e responsabilidade. É graça e verdade. E é nesse espírito de reconciliação e chamado que a história nos leva à sua lição mais profunda. O que tudo isso nos ensina sobre o coração de Deus, sobre nossa identidade espiritual, sobre como devemos viver, vamos então mergulhar na essência dessa mensagem. No final das contas, a história de Oséias e Gomer é um retrato vívido do amor que persiste, mesmo quando tudo parece perdido. É a demonstração sublime de que o amor de Deus não se baseia na nossa fidelidade, mas na fidelidade dele próprio. O povo de Israel havia quebrado a aliança, trocado o sagrado pelo profano, o eterno pelo passageiro. Ainda assim, o Senhor não os riscou do plano da redenção. Pelo contrário, ele continuou amando, chamando, esperando. Essa narrativa nos ensina que a fidelidade de Deus não é uma reação ao nosso comportamento, mas uma decisão eterna do seu coração. Mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo, 2 Timóteo 2:13. Isso nos dá esperança. Não uma esperança vazia, mas uma âncora firme em meio às tempestades espirituais da vida. O amor divino é o antídoto contra a desesperança, a restauração contra a ruína. Por outro lado, a lição também traz um chamado à responsabilidade. A graça não é desculpa para o pecado, mas força para superá-lo. Gomer foi resgatada, mas isso não apagou as marcas do seu passado. Deus nos perdoa, mas ele também nos chama à transformação. Ser restaurado significa viver de modo digno do resgate que recebemos. O arrependimento é a chave que abre a porta da reconciliação. Aplicar essa verdade no cotidiano é urgente. A fidelidade espiritual se manifesta quando escolhemos a Deus todos os dias, em nossas palavras, escolhas, valores e relacionamentos. Quando rejeitamos as pequenas idolatrias modernas, a vaidade, o egoísmo, a indiferença, a moralidade corrompida. Quando colocamos o reino acima do conforto, quando perdoamos, mesmo sem vontade, quando oramos, mesmo sem sentir. Isso é fidelidade prática. A história de Oséias também nos confronta com o valor do outro. Ele não viu Gomer apenas como uma mulher marcada pelo adultério, mas como alguém digna de ser resgatada. Da mesma forma, Deus nos ensina a enxergar os caídos com os olhos da graça. A fé cristã não é um clube de perfeitos, mas um hospital de pecadores redimidos. Somos chamados a restaurar, não a condenar, a resgatar, não a descartar. A Bíblia nos mostra que o coração de Deus é um coração que nunca se cansa de recomeçar. Ele não se impressiona com os nossos pecados, mas se comove com o nosso arrependimento sincero. O amor de Deus é o único capaz de reconstruir o que o pecado destruiu. E isso deve nos levar não à acomodação, mas à gratidão, à obediência, à santidade, porque fomos comprados por um preço muito alto. A fidelidade, portanto, não é uma teoria, mas uma prática espiritual diária. É perseverança quando tudo desanima. É dizer não ao mundo quando tudo grita sim. É manter os olhos fixos no Senhor mesmo quando o coração oscila. É ser leal, não por medo, mas por amor. Como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias 6:3. Essa é a essência da fé cristã. Caminhar com Ele, dia após dia, em verdade.
Ao olhar para essa história com os olhos da fé, compreendemos algo grandioso. Não há queda tão profunda que a graça de Deus não alcance. Não há traição que Ele não possa perdoar. Não há passado que Ele não possa redimir. Deus não nos trata segundo os nossos erros, mas segundo a sua misericórdia. E por isso podemos viver com a certeza de que o amor divino é maior do que qualquer infidelidade humana. Se essa história tocou o seu coração, não a ignore. Pergunte-se: tenho sido fiel à aliança que fiz com Deus? Ou tenho me deixado seduzir por ídolos modernos como o orgulho, o controle ou a indiferença? Agora é o momento de voltar não com culpa, mas com arrependimento e confiança no amor que restaura. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança. E se você quer continuar mergulhando nas profundezas da palavra, se inscreva no canal, ative as notificações e venha crescer conosco em fé, fidelidade e revelação. Se Deus usou o casamento de um profeta para revelar seu amor, imagina o que ele revelou antes de destruir o mundo inteiro com um dilúvio. No próximo vídeo, descubra como era realmente a terra antes de Noé e os segredos que a Bíblia deixou escondidos por milênios.